Pouca gente sabe, mas a cena final de House of the Dragon já está definida há muitos anos. Pelo menos foi isso que o nosso querido Ryan Condal, roteirista principal e showrunner da série, revelou antes mesmo da Casa do Dragão estrear lá em 2022. É lógico, né, galera? Faz bastante tempo que ele disse isso e claramente muita coisa pode mudar até o final da série. Mas você aí, já pensou como deve ser a última cena de House of the Dragon? No vídeo de hoje eu reuni uma série de teorias, rumores, hipóteses dos fãs e minhas também de como será a grande cena final de House of the Dragon, a última cena de toda a série. Mas antes de tudo, já deixa seu like aí embaixo e confere também a sua inscrição aqui no Voo Dragão. Afinal, como você sabe, infelizmente o YouTube tá começando a descrever muita gente aqui do canal, visto que a série tá bem baixa. Então galera, eu conto com a ajuda de vocês desde já. Então bora pro vídeo. E rapidinho aqui, só pra avisar pessoal, nos últimos vídeos aqui do Voo Dragão, eu comecei a usar esse microfone aqui, o HyperX da Quadcast. Talvez você já tenha percebido que o áudio do canal tá bem melhor, né? Esse microfone aqui é profissional, com o melhor custo-benefício do mercado e o preço tá bem em conta comparado com outros microfones da mesma qualidade. Isso sendo que eu pesquisei bastante para encontrar o melhor preço possível. E ele não serve só para YouTube, ele também dá para usar em chamadas, aulas online, conferências, podcasts e até para jogar aquele jogo que você gosta. Então, se você tá interessado, confere o link na descrição aí embaixo que ele tá com o melhor preço de todo o mercado, beleza? Então bora pro vídeo. E afinal, aonde é que a série vai acabar? E realmente, galera, antes de tudo, a gente tem que imaginar até que ponto vai House of the Dragon. É bem difícil imaginar como a série vai terminar, porém eu tenho umas teorias bem legais que garanto que você vai curtir. Antes de tudo, a gente precisa entender, afinal, como que é o final da Dança dos Dragões lá nos livros, mais especificamente de Fogo e Sangue, que é a obra que serve como base para a adaptação do HBO. E lembrando, né, antes de tudo, que esse vídeo vai ter spoiler pra caramba se você não percebeu. Afinal, eu vou entrar a fundo no cerne do que rola no final da história e vou revelar, obviamente, as principais mortes e desfechos, beleza? Então bora lá. Resumindo bem pra vocês, no livro Fogo e Sangue, a Dança dos Dragões termina meio que uma tragédia pros dois lados, tanto pros verdes quanto pros negros, e pro próprio povo de Westeros. A Rhaenyra acaba fugindo de Porto Real, abandonando o Trono de Ferro, indo se refugiar lá em Dragonstone, aonde ela encontra o Aegon e acaba sendo devorada pelo Sunfyre. Porém, nos livros, mesmo depois disso, a guerra continua. Os aliados dos negros continuam as batalhas, mas o Aegon II se alia ao Corlys Velar, que tenta meio que negociar um fim pacífico para o conflito. O Aegon II, no entanto, se torna resistente à trégua e governa de forma cruel até ser envenenado pelos seus próprios aliados. Isso acaba encerrando definitivamente a Dança aos Dragões. É nesse momento aí que o Cregan Stark chega do norte com milhares dos lobos de inverno, toma conta de Porto Real e acaba colocando ordem em tudo, julgando ambos lados pelos crimes de guerra. No final, o Cregan decide com seus aliados que o jovem Aegon III, o filho mais novo da Rhaenyra, deve assumir o trono e continuar a dinastia Targaryen. No entanto, devido aos horrores de toda a guerra e toda a destruição que ele viu, o Aegon acaba se tornando um rei meio traumatizado, angustiado e começa também a ter uma repulsa pelos dragões. Depois disso, pessoal, que o Aegon III é coroado, ainda temos nos livros um longo período que ficou conhecido como regência, visto que ele era ainda muito novo para governar. Logo, diversos aliados se tornaram regentes do rei até ele assumir a maioridade, e isso durou muitos e muitos anos aí em Fogo e Sangue. Junto, nós temos também o famoso suco de Goth do George R. R. Martin, com dezenas de casamentos, buscas de apoio político, algumas mortes e mudanças na trama que se estendem por quase uma década após o final da dança. E bem, esse é o fim dos livros bem resumido. E galera, sendo bem sincero pra vocês, eu duvido que na série seja assim, que eles vão mostrar e adaptar tudo isso. Eu vejo muita gente aí que conhece a história falando que espera que a série termine na regência, e pra mim isso é algo quase que impossível, visto que, vamos ser sinceros, é uma parte incrivelmente chata. É lógico, é sim super coerente com a história dos livros, porém eu não imagino isso sendo adaptado para as telas HBO, visto que todo esse clima destoaria demais do tom pesado de ação, política, batalha e intrigas com os dragões que a gente vai ter no final de House of the Dragon, e tem desde agora que a série começou. Se for para adaptar a regência, provavelmente eu creio que vai ser algo bem rápido, como um prólogo com uma passagem de tempo, só para dizer que rolou mesmo. Da mesma maneira que nós tivemos aí o grande conselho lá em House of the Dragon, resumido a uma cena de pouco mais de 1 minuto. Dessa forma, eu creio que a cena final de House of the Dragon deve ser algo bem épico e emocionante, para ficar marcado na cabeça de todos nós, totalmente diferente que nós temos aí em Fogo e Sangue. E bem, bora discutir algumas cenas que possivelmente vão encerrar a série. A coroação do Aegon III. E obviamente, uma das maiores possibilidades é que o fim de toda essa treta de incesto e dragões termine com a coroação do rei
rei Aegon III. Essa é sem dúvida um dos sinais mais óbvios para toda a história. Acredito eu que seria algo bem épico e emocionante, no estilo aí do final do Senhor dos Anéis. No entanto, com um certo tom também pesado e fúnebre, visto que toda a destruição deixada pela guerra ainda é forte e visível, assim como o luto dentro dos personagens que sobreviveram. Da mesma forma que a sua mãe, Rhaenyra, na mesma sala foi legitimada herdeira do Trono de Ferro, ocasionando toda a guerra que vimos a seguir, agora o Aegon, com apenas 11 anos, caminha pela sala do trono, em meio a todos os lordes e familiares que sobreviveram. Ele sobe os degraus do Trono de Ferro e é coroado por Clegane Stark como Aegon, o terceiro de seu nome, o rei dos Ândalos, dos Rhoynares, dos primeiros homens e lorde dos Sete Reinos e protetor do reino. Essa cena, pessoal, claramente seria bem épica, porém, de qualquer maneira, ela fugiria, pelo menos na minha visão, um pouco da mensagem da Dança dos Dragões, visto que se a série terminasse assim, seria como se fosse um selo de vitória para os negros, enquanto a mensagem da dança é de que ninguém venceu a guerra, e quem saiu perdendo foi o povo e a própria casa Targaryen, que nunca mais se recuperou desde então. Fora também que eu acho que isso acaba fugindo um pouco do estilo de fantasia da história que o próprio George R. R. Martin passa, que é inclusive bem crítico aí do final de Senhor dos Anéis, mas bem, esse é assunto para outro vídeo. Aegon, o pavor dos dragões. Agora, em contrapartida, eu creio que a última cena de House of the Dragon, por outro lado, pode ser também bem sombria, encerrando a série de forma macabra. Uma das principais teorias dos livros é de que a extinção dos dragões após a dança ocorreu justamente pelas mãos do Aegon III, esse mesmo que se tornou rei, visto que, assim como eu disse, o Aegon desenvolveu um pavor dos dragões. Ele nem mesmo poderia chegar perto dessas bestas. Eu já fiz, galera, um vídeo completo aqui no canal explicando essa teoria e outras teorias que falam como os dragões foram extintos, se você quiser conferir depois desse vídeo. E uma dessas teorias, como eu disse, fala que o Aegon III foi responsável por envenenar os ovos de dragão para que eles não eclodissem mais, e dessa forma os mesmos foram extintos. Agora imagine a série terminando com Aegon III em uma câmara escura da Fortaleza Vermelha, diante de ovos de dragão que sobreviveram. Ele não hesita, despejando um líquido estranho sobre os ovos, garantindo que esses nunca mais eclodam. Não há um ritual, não há drama, apenas um rei decidido a impedir que os dragões voltem a existir. Seria uma baita reviravolta, um grande plot twist no final de House of the Dragon. Descobri que no final das contas, a extinção dos dragões foi causada justamente por um Targaryen. Seja por trauma ou por estratégia, ele coloca um ponto final na era dessas criaturas, e com isto, Westeros entra em um novo tempo sem dragões, sem fogo e sem o poder absoluto da Casa dos Dragões. E caramba, eu acho aí que seria um final bem impactante para toda a série. Sendo bem sincero, eu acho um pouco improvável a série terminar com uma cena tão pesada, porém certamente seria incrível ver uma teoria dessas tão maluca dos livros e que é tão comentada ser adaptada em House of the Dragon. A adaga de Aegon. E sem dúvidas, um dos alicerces de House of the Dragon, você gostando ou não, é a profecia do Aegon Targaryen, o Conquistador, ou a Canção de Gelo e Fogo. Eu sei sim que muita gente aqui não gosta dessa profecia, afinal, ela tá realmente longe de ser coerente com o que a gente viu lá em Game of Thrones. No entanto, não tem como negar que existe uma grande possibilidade dessa adaga e da profecia do Aegon como um todo ser relevante no final da história, visto que a mesma tá presente, galera, desde o primeiro episódio da série, quando Viserys nomeou a Rhaenyra como sua herdeira. E se vocês conhecem bem séries, é muito comum que no final de tudo existam referências e conexões a tudo que foi mostrado lá no primeiro episódio. Em Game of Thrones mesmo, isso acontece, por exemplo, com a Arya navegando pelo Mar Poente e a Sansa se tornando rainha, algo que as duas desejaram claramente desde o começo da série. O ponto é que, gostando ou não, seria bem interessante saber como a adaga foi parar lá nas mãos do Mindinho, quase 200 anos depois. No entanto, galera, no momento, até do final da segunda temporada, essa adaga tá nas mãos do Aemon Targaryen, porém nem ele e nem o Aegon fazem ideia dessa profecia. Eu creio, pessoal, que quando a Rhaenyra retomar a Porto Real, ela deve reconquistar essa adaga, e provavelmente vai contar sobre essa profecia por Joffrey, que, se vocês não sabem, vai acabar se tornando o herdeiro legítimo da rainha. Como nós não temos essa adaga no livro, uma teoria minha é que no final das contas a Rhaenyra vai acabar percebendo que toda essa profecia e a Canção de Gelo e Fogo não passam de uma grande besteira, que tentando proteger essa mesma profecia, ela acabou perdendo tudo e destruindo o reino. E seria muito interessante, pelo menos na minha opinião, que ela vendesse essa adaga pra fugir de Porto Real. Lá em Fogo e Sangue é dito que a Rhaenyra vende a sua coroa pra conseguir uma passagem pra Dragonstone, porém aqui seria bem interessante que ela fizesse isso com a adaga, simbolizando que essa profecia no final das contas não tem valor nenhum. Seria fascinante que depois de muitos anos víssemos o Mindinho comprando ou conseguindo a mesma adaga de alguma forma. Afinal, é essa adaga que salvou o Bran lá no começo de Game of Thrones e também finalizou o Rei da Noite lá em GOT. Esse final não amarraria apenas a jornada da adaga, mas também criaria uma conexão sutil
sutil e poderosa entre House of the Dragon e Game of Thrones, mostrando como a história se molda a partir de escolhas que no calor do momento parecem insignificantes. Os outros. Agora, indo mais fundo e mais teorias, uma possibilidade é de que House of the Dragon termine mostrando a volta dos outros ao universo de Westeros. Afinal, a primeira cena de GOT começa além da muralha, com o ataque dos outros à Patrulha da Noite. Dessa forma, seria muito significativo que no final de toda a série mostrasse, por sua vez, eles acordando e retornando ao mundo dos vivos após milênios. Lembrando que lá em GOT eles já estão acordados, então a gente não sabe até hoje, nem nos livros, nem nas adaptações da HBO, em que momento que o ressurgimento deles aconteceu. Querendo ou não, assim como a profecia que falamos há pouco, a história dos outros, os Vagantes Brancos, está totalmente ligada a House of the Dragon. Foi exatamente isso que fez o próprio Daemon Targaryen voltar a apoiar a Rhaenyra lá no final da segunda temporada. Fora que seria muito impactante ver essa grande ameaça finalmente surgindo logo após o fim dos dragões. Até porque existe uma grande teoria aí no universo de GOT, galera, que diz que o surgimento dos dragões lá da Daenerys, assim como seu desenvolvimento, foi quem fez que os outros e os Vagantes Brancos voltassem ainda mais fortes lá em GOT. E sendo bem sincero aqui pra vocês, essa não seria a minha cena favorita, beleza? Porém, eu não descarto nada, já conhecendo um pouco aí dos roteiristas de House of the Dragon. Daemon exilado. E falando em teorias, agora eu vou mais fundo ainda. Acredito que qualquer um aqui sabe que o Daemon Targaryen é finalizado lá na Batalha do Olho de Deus contra o Aemon e a Vhagar, onde ele luta com Caraxes. Ambos dragões e montadores acabam morrendo, porém, galera, existe aí uma teoria bem forte que na realidade o Daemon não morreu. Exatamente. Alguns fãs aí dos livros acreditam, na verdade, que o príncipe de Westeros fugiu após a dança e foi viver exilado lá em Essos, longe de toda a confusão e do Trono de Ferro. E sendo bem sinceros pra vocês, eu curto essa teoria. Podem me xingar aí embaixo. Realmente é algo que eu imagino o Daemon fazendo. Afinal, vejam, ele passou a vida inteira lutando pelo trono. Desejou em grande parte ser herdeiro de seu irmão. Então é algo bem significativo que no final de tudo ele se afastasse o mais longe possível de toda essa treta que acabou tomando tanto tempo e energia da sua vida. Ainda mais, né, depois de perder o seu dragão, assim como todos os outros dragões da casa Targaryen. E algo assim, desse mesmo tom, ocorreu lá em House of the Dragon, com o próprio Laenor Velaryon, que acaba sobrevivendo ao suposto ataque armado contra ele lá em Derivamark. Nos livros, a princípio, ele é morto mesmo, pelo seu amante após uma briga. E pra vocês terem uma noção, isso é tão óbvio que não existia até então nenhuma teoria que o Laenor havia sobrevivido. E eu tô explicando isso aqui pra provar que realmente é algo que, na minha visão, os roteiristas da série poderiam fazer. Muito provavelmente, galera, o Daemon deve morrer agora, na terceira temporada, ou talvez na quarta, pelo menos na primeira metade da última season. Logo, seria muito impactante terminar a série, depois de vários episódios mostrando que na realidade ele sobreviveu. E bem, o que vocês acham aí dessa ideia? Certamente deixaria aí muitos surpresos, enquanto outros devem ficar indignados. O último dragão. Agora, pisando mais firme no chão, deixando as teorias de lado, uma maneira muito interessante de terminar House of the Dragon seria mostrando o último dragão. Nos livros, esse dragão nem mesmo recebeu o nome, e faleceu pelo menos aí 2 décadas depois do final da guerra. Era um dragão fêmea que até chegou a colocar ovos que nunca foram chocados. Esse dragão, galera, nunca cresceu, ficando no máximo no tamanho de um cachorro. Ele tinha asas fracas e murchas e também era bem magrelo, tinha quase os ossos todos aparecendo. Ele representava o fim definitivo de todos os dragões desse universo, até a volta deles 200 anos depois lá com a Daenerys. Seria bem interessante que depois de mostrar todo o desfecho da trama e dos personagens, na última cena víssemos esse último dragão, mostrando assim o verdadeiro fim de uma era para a casa Targaryen, fazendo até mesmo uma conexão com o que a Daenerys diz lá no Fosso dos Dragões, no final da 7ª temporada. Não creio eu que seria aí o final mais épico e emocionante de todos. Seria na realidade uma cena até bem deprimente, porém não dá para negar que teria aí muito significado, mostrando o legítimo fim de uma era para casa, que ascendeu ao poder máximo devido a essas criaturas. Os ovos da Daenerys. Essas foram aí algumas ideias de cenas e até algumas teorias que eu encontrei que poderiam servir como cena final de House of the Dragon. Porém agora eu vou falar da minha cena favorita dentre todas essas, a que eu realmente acredito e apostaria para servir como definitivamente a cena final para encerrar a série. Na minha visão, depois de mostrar todo o desfecho da história, dos dragões e dos personagens, a cena final perfeita seria terminar House of the Dragon, finalmente revelando a origem dos ovos de dragão da Daenerys. Afinal, como muitos sabem, é um grande mistério, tanto nas séries HBO quanto nos próprios livros do Martin, até os dias de hoje,
como esses ovos foram chegar lá na mãe dos dragões. E vocês lembram que eu disse que é algo bem comum em todas as séries fazer referências ao primeiro episódio? Em grandes produções e histórias, tal como Breaking Bad, Lost e até o final de Game of Thrones, o final é revelado em forma de várias pistas ao longo do primeiro episódio. E se vocês lembram, a Daenerys é citada logo lá na primeira cena de House of the Dragon, logo depois do Grande Conselho de 101. Fora isso, a mesma fez a sua aparição no final da segunda temporada. Então, gostando ou não, a Daenerys Targaryen está intrinsecamente ligada a House of the Dragon. Afinal, galera, ela representa o renascimento dos dragões que foram extintos nessa guerra. Além disso, em House of the Dragon, durante a segunda temporada, a Rhaena recebe 4 ovos antes de ir pro vale, e foi revelado pela diretora desse episódio que esses ovos eram os mesmos ovos que a Daenerys recebe quando vai se casar com Khal Drogo lá em GOT. No entanto, isso foi desmentido pelo Ryan Condal, que é o roteirista principal da série. Segundo ele, isso foi uma grande confusão, o que eu acho bem estranho. Eu creio que na realidade o Ryan contou isso pra diretora, porém seria uma informação secreta que a coitada acabou vazando sem querer numa entrevista. Nos livros, um desses 4 ovos eclode, dando origem ao dragão Morning da Rhaena, enquanto os outros 3 têm destino desconhecido. Seria fascinante se a série explorasse o destino desses ovos de dragão, revelando que, em algum momento, eles foram roubados ou contrabandeados, passando de mão em mão até chegarem ao misterioso comerciante. Imaginem se essa jornada levasse até a Shai, onde esses ovos acabariam na posse de Illyrio Mopatis, ligando diretamente os eventos de House of the Dragon com GOT. Essa revelação não apenas traria um toque de mistério e intriga à trama, mas também reforçaria a ideia de que, mesmo diante da extinção e de esquecimento, os dragões sempre encontraram um caminho para renascer. Fora que, como vocês bem sabem, o final da dança é bem depressivo, pelo menos na minha opinião. Depois de tanta tragédia e mortes, o fim definitivo dos dragões é algo bem difícil de digerir, pelo menos para a maioria das pessoas que lê os livros. Eu mesmo, pessoal, parei de ler nessa parte e voltei só semanas depois, quando li Fogo e Sangue pela primeira vez, visto que todo esse final é bem pesado e deprimente. Logo, mostrar que toda essa confusão resultou de alguma forma nos ovos de dragão que foram entregues para mães dos dragões lá em GOT, geraria uma sensação de esperança e de equilíbrio nessa história que tem um final tão pesado. E bem, essas foram as minhas teorias e maluquices de como talvez pode ser a grande cena final de House of the Dragon. Deixa aí nos comentários agora como é que você faria esse desfecho, ou se gostou ou detestou alguma dessas ideias. Por hoje era isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo e fui!